Água. Água significa vida. Sem água não tem vida. A gente está tratando de um rio que passa por uma das regiões mais populosas e industrializadas do país. Sem água, a vida não se sustenta, a vida não se mantém. E não só para a espécie humana, mas também para outras espécies também biológicas. Pensando nele que é vida, ele é água, a gente depende dele para a nossa sobrevivência. O rio está sempre num estado crônico de poluição. Esse rio vai morrer. A água que chega na torneira foi desse rio que foi tratado. Então, esse rio, ele é um rio de grande importância, então ele nasce no estado de São Paulo, passa por Minas. Ele é de muita grande importância para o estado do Rio de Janeiro, né? São 55 municípios que dependem dessa água, né? E a foz dele, ela é em Campos, em Atafora. Você tem uma população aí de 13 milhões aqui no estado do Rio, somando aqui da região do Médio, Baixo e da região serrana, né? Que estão interligados, mais a população da metrópole do Rio soma-se 13 milhões de habitantes. O Rio Paraíba é importantíssimo historicamente para a região, para a formação da região. Ele tem um papel econômico extremamente relevante, uma importância de identidade também. A própria nomenclatura do rio se incorpora ao dia a dia aqui da identificação dos municípios, né, da região do Paraíba, região do Vale do Paraíba. A nível nacional, o Rio Paraíba do Sul não foi considerado um grande rio no início da colonização do Brasil. Era um rio mediano que foi descoberto aos poucos, porque em função do Rio de Janeiro e de São Paulo, passou a ser um rio muito ocupado. A ocupação foi muito grande em termos de agricultura, pecuária, indústria e cidades. Nesse sentido, 3 estados é que se organizaram em torno do rio, porque o rio chegou primeiro. O Rio Paraíba é tão importante em termos de economia quanto o Rio Tietê. É um rio muito ocupado, é um rio muito urbanizado, muito industrializado e a economia depende muito dele. Por exemplo, a agricultura precisa do rio por conta da água, a pecuária idem. A indústria usa essa água para suas atividades e as cidades principalmente para abastecimento público. A atividade pesqueira, no meu entendimento, é a atividade que mais sofre com relação ao rio. E a gente pesca aqui, mas está numa situação tão difícil porque a gente não sabe a quantidade de poluição que tem. É possível pescar, mas você corre o risco de pescar o peixe, comer ele e ainda parecer uma doença para você mais tarde. Chegou o ponto de eu pescar de vara, de pescar peixe que já só tinha um olho. Ele não tinha os 2 olhos mais. Aí eu vi o tanto de coisa que ele tinha, o tanto de água, o tanto de peixe que ele tinha, e hoje eu vejo isso. Será que meus netos vão ver isso? Eu não sei o que vai ser. Sinceramente, eu não sei. Eu sei que alguém tem que fazer alguma coisa. A força ambiental, ela enfrenta um poder muito maior, que é o poder do dinheiro, é o poder político. A água é o elemento primário de toda a vida, né? É o elemento fundamental para o surgimento e a constituição do que a gente chama de vida. A gente tem aqui no Rio Paraíba do Sul 3 espécies de organismos que a gente tem como emblemático. Eu começo citando o cágado de Rogue, que é uma espécie de cágado dulcícola, ou seja, um cágado, né, um quelônio de água doce. Outra espécie é uma espécie de peixe, de bagre, que é o surubim do Paraíba. E uma terceira espécie que eu gosto muito de focar é uma espécie de árvore, né, da flora, que é o guapuruvu. E eu gosto muito de frisar porque são espécies ameaçadas de extinção. E uma constatação que eu acho muito interessante é
é um paradoxo muito interessante. Em cidades litorâneas, no litoral, a gente tem as residências voltadas de frente para o mar. Ou seja, você aprecia, a população, as cidades apreciam o mar, né? No caso do Rio Paraíba do Sul, não. O Paraíba fica nas costas das cidades. Ou seja, é uma forma de invisibilidade social, ou seja, a sociedade não se enxerga no rio, não vê o rio e utiliza isso até como uma forma de tirar o peso da consciência de poluição, de se jogar o lixo, ou seja, você joga o lixo, você polui, mas você não está vendo isso. Ou seja, é uma forma de você ficar bem com a sua consciência. Só que para a natureza não funciona assim, a natureza tem a sua resposta. E hoje o que a gente vê no Rio Paraíba do Sul com esse ataque urbano, que muito tem o papel das pessoas, do cidadão, que falta ainda esse esclarecimento, essa consciência de não poluir o rio, não jogar o lixo dentro do rio. Mas tem também a ausência do poder público. Hoje, em toda a bacia do Rio Paraíba do Sul, 90% do esgoto não é tratado, é jogado in natura dentro do rio. E tem também essa parte industrial, na qual você joga os dejetos sem nenhum tipo de tratamento diretamente na calha do rio, com impacto para a saúde humana e para essas espécies, principalmente as endêmicas, que dependem exclusivamente do Rio Paraíba do Sul, porque só aqui se constituem os hábitats dela. A questão da poluição dos recursos hídricos de forma geral e em particular do Rio Paraíba do Sul é bastante preocupante. Se os municípios, os estados não se juntarem, se unirem forças para resolver o problema do saneamento básico, nós não vamos conseguir resolver o problema da poluição do Rio Paraíba do Sul, dos seus afluentes e de tantos outros rios que estão convalescendo. Então é dever de todos, da coletividade, do Estado, proteger e preservar o meio ambiente. Há muito tempo vem se falando do assoreamento do Rio Paraíba do Sul, né? Que no decorrer dos anos ele veio perdendo a capacidade de absorção das águas de chuva. Então hoje a gente tem um rio que no passado teve 20, 30 metros de profundidade e hoje ele está com 2 metros de profundidade num ponto mais fundo. É inacreditável os caras não quererem tirar a terra de dentro do rio. Por que não tiram a terra do rio? Porque o rio está cheio de metal pesado. CSN, as empresas aí para cima, São Paulo, esse metal pesado desceu todo no rio. Um pesquisador do INEA, ele constatou que 100% dos peixes estão contaminados com algum metal pesado e sofrendo mutação genética. Se não houver o ressarcimento do rio de forma econômica, visando tratamento de esgoto, desassoreamento do rio, reflorescimento das margens, né, da mata ciliar, a gente cada vez mais vai ter essa perda hídrica. A crise hídrica, especialmente aqui na região sudeste, é muito preocupante. Parece que a gente tem 2 rios, o que os ambientalistas e técnicos vê e os que os governantes vê. Eu acho que o deles é virtual, no deles tem água. Porque nesse que nós estamos vendo, você está vendo aí, não tem água, a gente tem lixo, tem esgoto. Essa lixeira. Em 2 anos, o rio perdeu 80 centímetros d'água. Esses barrancos que estão aqui, esses degraus, aquelas canoas que estavam ali ancorava aqui, que vinha as pontas, que esses barrancos são onde que ela batia. Em 2 anos nós perdemos mais de 80 centímetros d'água. Olha hoje onde é que está a água. E aí mais 2 anos seriam 4 anos mais, aí seria 2,40 metros. O rio tem 3 metros de fundura. Então iríamos atravessar o rio a pé se continuar desse jeito aí. E o pouco que tem ainda está poluído. Aqui nesse lugar, essa água batia aqui, ó. Você não ficava em pé aqui. Você não conseguia ficar em pé aqui com a velocidade que era a água. E hoje eu estou aqui, pisando no fundo do rio. O Rio Paraíba do Sul, eu vejo ele como uma cicatriz. Ele é uma cicatriz que está sangrando. Ele sangra de todos os lados. Sangra pela poluição, pelas indústrias, pelas cidades cada vez mais crescentes nas suas margens. E ele sangra também quando ele perde, né, grande parte da sua água em Barra do Piraí, que é jogado para o Guandu para ter consumo, para ser disponibilizado para consumo para a região metropolitana. Você implementa uma nova transposição, no caso em São Paulo, é como se você estivesse rasgando ainda mais essa ferida.
e uma ferida que pode chegar a um ponto de não ser mais possível você cicatrizar. A crise hídrica no Brasil, ela deveria servir como um pisca-alerta para a gente tirar o S de crise e criar caminhos de gestão para a proteção e preservação dos nossos recursos hídricos, do nosso ouro azul. As pessoas precisam viver, precisam comer, precisam trabalhar, precisam se desenvolver. Agora, o que a gente tem que procurar é atrelar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade ambiental. Eu acho que a população do estado, principalmente do Rio de Janeiro, que é onde abriga a extensão, a maior extensão do Rio Paraíba do Sul e que depende dele de forma mais prioritária para a sua sobrevivência, deve se ficar muito alerta e se envolver nessa discussão, acompanhar de perto, porque as consequências, tanto para as nossas cidades quanto para o meio biológico, a diversidade biológica de uma forma geral no Rio Paraíba do Sul, as consequências serão prejudiciais e possivelmente sem nenhuma possibilidade de recuperação futura. E é fundamental que a gente esteja preocupado e que a gente caminhe junto. Não tenha dúvida que é um momento difícil. É necessário muito espírito crítico, muita discussão, muita transparência e muita mobilização. Em regra, todos nós padecemos de certo analfabetismo funcional em termos ecológicos. Se você não educa a criança, você não vai ter homens conscientes com relação à questão do meio ambiente, as questões ambientais. A sociedade, ela não dá conta que a água que chega na casa dela vem desse rio. As pessoas ainda têm essa cultura que a água vem da torneira, mas não faz a ligação de onde veio essa água. Ninguém entende que a água que chega na torneira foi desse rio que foi tratado. Eu diria a cada um que quando for abrir uma torneira, pensasse muito em deixar ela aberta para não perder a água, que cada dia está diminuindo aqui. Cada dia morrem milhões de seres aqui nesse rio por causa dessa torneira que ficou aberta. Que a gente tenha um novo olhar para esse rio. Ele é tudo. Ele é tão importante para mim quanto é a minha vida. Ele é tão importante para mim quanto é a minha vida, porque ele é uma vida. É dele que nós vivemos, sobrevivemos, e é eu e todos. Água é vida. Ame-a, poupe-a, cuide.